Apocalipse, capítulo de número 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos amados, antes da gente falar sobre a igreja de Éfeso, vamos falar um pouquinho sobre um panorama do livro de Apocalipse. Irmãos, o autor do livro de Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem vários livros proféticos: Isaías, Zacarias, Malaquias, Daniel, Ezequiel, Joel, Naum, Obadias, e assim vai. O Antigo Testamento tem bastante livros proféticos. Agora, o Novo Testamento só tem um livro profético, que é o livro do Apocalipse. É o único livro profético do Novo Testamento. E é claro que nós cremos e acreditamos e pregamos que o autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Então o apóstolo João é o autor do livro de Apocalipse. Irmãos amados, acredita-se que o livro de Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Ano 90 depois de Cristo. Mais ou menos em uma época em que a igreja estava passando por uma perseguição muito grande. A igreja de Jesus, a igreja cristã, estava passando por uma situação de perseguição muito grande. O imperador Domiciano, na época, ele havia desencadeado uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E durante esse período de perseguição, durante essa perseguição, o apóstolo João, ele foi exilado para a ilha de Pátimos, por amor ao nome de Jesus. Então, quem pregasse a palavra, quem anunciasse a palavra, quem pronunciasse o nome de Jesus, quem anunciasse o nome de Jesus, se apanhava. Quem anunciava o nome de Jesus era perseguido, era açoitado, era preso. E foi nessa circunstância que o apóstolo João, ele foi exilado para a ilha de Pátimos. Irmãos, a ilha de Pátimos fazia parte de um arquipélago grego. O que é um arquipélago? Quem estudou aqui sabe, né? Que arquipélago é um conjunto de ilhas. Um arquipélago é o coletivo de ilhas, várias ilhas.
E a ilha de Pátimos fazia parte do arquipélago, de um arquipélago grego. Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada diz então que durante vamos dizer assim, o império do imperador Domiciano, ele então desencadeou uma perseguição muito grande contra a igreja. E o apóstolo João, ele foi exilado então para essa ilha, chamada Ilha de Pátimos, hoje chamada Ilha de Patino, né? E essa ilha de Pátimos, ela se localiza mais ou menos a 50 quilômetros longe da costa da Ásia. Ela mede mais ou menos 20 quilômetros de circunferência. E João, ele foi mandado para lá, para ele sofrer ali por amor a Jesus. Irmãos, dizem os historiadores bíblicos que nessa ilha chamada Ilha de Pátimos não se produzia nada. Aquilo que se plantava não produzia. Podia plantar qualquer coisa que não ia para frente, não germinava, não crescia. E nessa ilha haviam muitos animais ferozes, inclusive animais peçonhentos. Então não é à toa que as pessoas eram castigadas, sendo enviadas para a ilha de Pátimos, e é esse o lugar para onde João foi enviado naquela época. Irmãos, então foi um sofrimento terrível, exilado, sofrendo. Irmãos, talvez, a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez sendo picado por insetos peçonhentos, às vezes sendo mordido por insetos peçonhentos, às vezes, irmãos, sendo atacado até mesmo por animais ferozes que existiam naquela ilha. Então, irmãos amados, sofrimento terrível por amor a Jesus, exilado por causa do evangelho na ilha de Pátimos. Então, irmãos, foi nessas circunstâncias que João teve a grande visão do Apocalipse, que nós conhecemos como o livro da revelação de Deus. Irmãos amados, o livro do Apocalipse, as revelações contidas em Apocalipse, algumas já aconteceram, mas a maioria delas ainda não aconteceram. A maioria delas ainda vão acontecer. Apocalipse é um livro pouco lido. Apocalipse é um livro pouco pregado. Irmãos, Apocalipse é um livro que muita gente tem medo de ler esse livro. Apocalipse é um livro rejeitado por muitas pessoas. Sabe por quê? Porque ele fala das coisas que ainda vão acontecer. Algumas aconteceram, outras ainda vão acontecer, e as pessoas muitas vezes têm medo de saber aquilo que ainda vai acontecer sobre a face da terra. Por exemplo, ainda vai acontecer o arrebatamento da igreja, que está em Apocalipse. Ainda vai se levantar o anticristo, que está em Apocalipse. Ainda vai acontecer a grande tribulação, como nunca houve sobre a face da terra, que está em Apocalipse. Ainda acontecerão grandes catástrofes sobre a terra, que ainda não aconteceram, mas estão profetizadas no livro do Apocalipse. Ainda vai acontecer o grande julgamento do grande trono branco, e aqueles que não forem achados inscritos no livro da vida serão lançados no lago com fogo e enxofre. Ainda não aconteceu. Irmãos, outra profecia contida em Apocalipse que ainda não aconteceu é o novo céu, a nova terra, a eternidade definitiva para aqueles que morreram com Cristo, e a eternidade definitiva para aqueles que morreram sem Cristo. Então você está vendo quantas coisas que ainda vão acontecer, quantas coisas que ainda estão por acontecer. E irmãos amados, coisa interessante aqui, a palavra de Deus aqui em Apocalipse,
está dizendo que o próprio Jesus, ele se dirigiu às 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5 diz ali: João às 7 igrejas que estão na Ásia. As 7 igrejas eram 7 congregações históricas que estavam na província romana da Ásia. Irmãos, essas 7 igrejas foram escolhidas para transmitir mensagens para nós nos dias de hoje. Alguém poderia dizer assim: mas pastor, por que essas 7 igrejas? Essas 7 igrejas da Ásia, essas 7 igrejas aqui do Apocalipse, que estão em Apocalipse 2, o que nós temos a ver com isso? Irmãos, cada igreja do Apocalipse, cada uma dessas igrejas, elas significam alguma coisa. Elas trazem uma determinada lição para nós. Elas trazem uma determinada lição. Elas foram escolhidas para serem representantes das igrejas que estão na face da terra. Irmãos, e como nós já havíamos dito, como nós já havíamos falado, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Se você quiser até ficar com a sua Bíblia aberta, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Irmãos, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Aqui Jesus estava dizendo o quê? Era o anjo Gabriel, era o anjo Miguel, era o anjo fulano de tal, era um querubim, um serafim que estava ali na igreja de Éfeso? Não. Quando Jesus fala aqui ao anjo da igreja que está em Éfeso, o anjo da igreja aqui é o pastor responsável por aquela igreja. Então, irmãos, a conversa de Jesus, de tete a tete, era com o responsável pela igreja. Era o responsável que tinha que ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Irmãos, era o responsável pela igreja que tinha que dar contas da igreja que havia sido colocado sob a sua autoridade e sob a sua administração. Irmãos, é por isso que eu sempre digo aqui na igreja, de vez em quando, quando eu estou pregando, às vezes eu falo: irmãos, eu tenho que pregar. Às vezes eu digo assim: eu tenho que falar. Por quê? Porque eu vou dar contas desta igreja diante de Deus, quando eu comparecer diante do grande tribunal de Cristo. Jesus, ele vai me chamar do lado assim, e vai dizer assim: Josué, eu te coloquei à frente da igreja presbiteriana renovada central de Assis, e você falhou nisso, falhou nisso, falhou nisso, acertou nisso, acertou nisso, acertou nisso, mas olha, eu tenho a favor de você isso, mas eu tenho contra você isso. Irmãos, eu vou dar contas diante de Deus. Assim como o responsável pela igreja de Éfeso também teve que dar contas a Deus de algumas coisas erradas que estavam acontecendo e não deveriam acontecer. Então é por isso que a carta, ela é dirigida ao anjo da igreja. Olha o que diz aqui: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ou seja, a carta é dirigida, a conversa é dirigida com o responsável para com a igreja. Se Deus colocou sob a responsabilidade, Ele vai cobrar essa responsabilidade. Se Ele mandou falar tal coisa e não foi falado, vai dar contas diante de Deus. Vai dar conta. Irmãos, é isso que está aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso:
Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro eram as 7 igrejas da Ásia. Jesus andando no meio das igrejas, dizendo que Ele é o dono das igrejas, Ele é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, que maravilha, que maravilha, a carta dirigida à igreja de Éfeso. Irmãos, eu estava dando uma estudada aqui, e alguma coisa me chamou a atenção aqui, na carta dirigida à igreja de Éfeso. A mensagem de Cristo à igreja de Éfeso é uma exortação à igreja de hoje também. Irmãos, nós não estamos estudando as igrejas da Ásia apenas por estudar, não, nós estamos estudando, por quê? Porque nós estamos tirando lição delas, ou lições delas, para que sejam aplicadas nos dias de hoje também, na nossa vida. Irmãos, e a igreja de Éfeso, ela representa um período, ela representa um tempo vivido pela igreja de hoje também. Irmãos, a primeira coisa que eu percebi nesse texto aqui, é que Deus conhece todas as coisas. Repita comigo: Deus conhece todas as coisas. Olha o que diz o versículo de número 2: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Irmãos, uma coisa interessante que eu aprendi aqui na igreja de Éfeso, é que Jesus conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se nós estamos sendo obedientes, e Ele sabe se nós estamos sendo desobedientes. Ele sabe se nós estamos fazendo, e Ele sabe também se nós não estamos fazendo. Ele sabe se nós estamos sendo fiéis, e Ele sabe se nós não estamos sendo fiéis. Deus conhece todas as coisas. Você sabia disso? Não há nada que fique encoberto diante dos olhos de Deus. Não há nada que fique escondido diante dos olhos de Deus. Se nós estamos fazendo o correto, Ele está vendo. Se nós estamos fazendo o errado, Ele está vendo também. Irmãos, Deus, Jesus, Ele conhece todas as coisas. E Ele diz aqui, Ele conhece todo o esforço, Ele conhece todo o sacrifício, Ele conhece as realizações na obra de Deus. Irmãos, tudo isso é reconhecido pelo dono da seara. Quem é o dono da seara? Quem é o dono da lavoura? Jesus Cristo de Nazaré. E Ele conhece como está a sua lavoura, se a lavoura está sendo bem cuidada ou não está sendo cuidada, se os trabalhadores estão trabalhando de acordo ou não estão trabalhando de acordo, se os trabalhadores estão levando o trabalho a sério ou não estão levando o trabalho a sério. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Eu sei as tuas obras. Irmãos, e uma coisa que eu aprendi aqui na carta à igreja de Éfeso, uma coisa que eu aprendi aqui é que era uma igreja trabalhadeira ou trabalhadora. Era uma igreja, irmãos, que trabalhava. Era uma igreja que trabalhava. Está escrito aqui no versículo 2, o próprio Jesus dizendo: eu sei o teu trabalho. Era uma igreja, pastor Leandro, que trabalhava.
Era uma igreja, irmão Albertino, que trabalhava. Era uma igreja, Jonas, que fazia a obra de Deus. Olha outra coisa interessante aqui, ó. Eu sei as tuas obras. Era uma igreja que tinha obras, e eram obras bem feitas. Eu sei da tua paciência. Era uma igreja que tinha paciência, exercia paciência, exercia a longanimidade. Palavra esta destinada também ao responsável por aquela igreja. Irmãos amados, uma outra coisa interessante aqui, ó, não podes sofrer os maus. Quer dizer, a igreja, ela evitava sofrer os maus. Era uma igreja forte, era uma igreja que se esforçava na presença de Deus. E olha o que diz aqui o texto: e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, mas são mentirosos. Não são apóstolos é coisa nenhuma, são hereges que estão no meio de vocês, e vocês colocaram esses camaradas à prova. Olha que coisa interessante. Então, irmãos, a igreja de Éfeso, ela possuía os seus pontos positivos. A igreja de Éfeso possuía os seus pontos positivos. O dirigente da igreja de Éfeso, ele possuía os seus pontos positivos. E olha aqui o versículo 3: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que se esforçava, era uma igreja que não se cansava, era uma igreja produtiva. E até porque a igreja de Éfeso estava em uma cidade muito grande. Eu estava dando uma pesquisada. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade de 400 a 500 mil habitantes. Era uma cidade maior do que a cidade de Bauru. Era uma cidade de 400 a 500 mil habitantes. Na cidade de Éfeso existia um anfiteatro que cabia cerca de 25 mil pessoas. Diz aonde eu pesquisei que era a quinta cidade naquela região, em matéria de habitantes e também em matéria de economia. Então era uma cidade muito importante, a cidade de Éfeso. Então era uma igreja também que crescia, era uma igreja que trabalhava. Mas é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Talvez, irmãos, era uma igreja que estava mergulhada no ativismo. Era uma igreja que estava mergulhada no ativismo. Trabalhava, mas não saía do lugar. Fazia, mas não saía do lugar. A Bíblia não está dizendo isso, eu que estou dizendo isso. Talvez era uma igreja ativista. Irmãos, talvez era uma igreja que o ativismo reinava. A igreja tinha muitas atividades, mas não saía do lugar. Era uma igreja que trabalhava incansavelmente, mas não saía do lugar. Olha o que diz aqui Jesus no versículo de número 4: sofrestes com paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Vocês não deram trégua para os hereges no meio de vocês. Vocês fizeram a obra, trabalharam com paciência. Versículo 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que fazia, era uma igreja que fazia, mas de repente Jesus disse: tenho porém contra ti. Epa, que negócio é esse? Estava indo tão bem a conversa, estava indo tão bem o nosso diálogo, Senhor, né? Quem sabe o dirigente da igreja disse para Jesus assim: Senhor, mas a conversa estava indo tão bem. Eu estava lendo aqui a carta que o Senhor mandou para a minha igreja, estava indo tão bem,
mas agora aparece aqui: tenho porém contra ti. Que negócio é esse? Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Irmãos, quantas vezes nós estamos também trabalhando, mas só por trabalhar, é só por ativismo, estamos fazendo, mas muitas vezes não estamos fazendo com amor aquilo que nós devemos fazer. Nós estamos fazendo apenas por fazer, nós estamos fazendo apenas para índice de relatório, vamos dizer assim, né? Às vezes estamos fazendo apenas para sermos observados, estamos fazendo apenas para sermos vistos. Muitas vezes nós estamos fazendo, trabalhando, mas não é para a glória de Deus, é para a nossa própria glória. Não adianta nada, diante de Deus não adianta nada. Às vezes, irmãos, nós estamos correndo, mas não estamos saindo do lugar. Às vezes nós estamos fazendo como aquele ditado que o povo fala, né? Que nada e morre na praia. Irmãos, era assim que estava a igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que fazia, mas havia deixado o primeiro amor. Irmãos, o que é esse primeiro amor? É o primeiro amor do início da conversão, é o primeiro amor do início da vida cristã. Irmãos, é aquele amor puro, alegre, envolvente, fervoroso, tanto por Jesus, quanto pelos irmãos da igreja que estão sentados do meu lado. É isso, irmãos. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que lutava, era uma igreja que corria de um lado para o outro. Mas quem sabe, era uma igreja que já não fazia a obra de Deus com amor, não fazia a obra de Deus, não fazia o seu trabalho com carinho. Irmãos, não fazia com alegria, muitas vezes era por imposição. Irmãos, não era mais aquele trabalho fervoroso, talvez era aquele trabalho frio que não levava para lugar nenhum. Irmãos, e esse amor que havia sido perdido era o amor por Jesus, pelas coisas de Deus e também pelos irmãos da igreja. Então não adianta nada correr e não amar o irmão que está do lado. Não adianta nada trabalhar e não amar o irmão que está sentado lá no outro canto. Não adianta nada o ativismo exacerbado, o ativismo demais, mas, irmãos, não fazer com amor, com carinho, com dedicação, para a honra e glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Não adianta nada. Não adianta nada fazer tanta coisa e não amar os irmãos que estão do nosso lado, o irmão que está lá atrás, o irmão que está na frente, o irmão que não vem na igreja há alguns dias, se preocupar com ele, ir atrás dele, dar uma ligadinha para ele. Estamos sentindo a sua falta, irmão, isso é amor na presença de Deus. E é só o pastor que tem que ter isso? Não, é a igreja, irmãos, é a igreja que tem que sentir isso, é a igreja, cada membro da igreja sentindo isso, a igreja vai ser diferente, a igreja vai agir diferente, a igreja vai crescer. Quem deixou esfriar o primeiro amor? Quem é que deixou esfriar o primeiro amor? Aquele que em seu coração Deus não ocupa mais o primeiro lugar. Irmãos, esse deixou o primeiro amor de lado. É aquele, irmãos, que Deus não ocupa mais o primeiro lugar no seu coração. E infelizmente tem muita gente desse jeito. Tem ou não tem, irmão João? Tem muitas pessoas que estão dentro. Olha,
a carta está sendo dirigida a uma igreja, a igreja de Éfeso. Então, irmãos, a carta está sendo dirigida ao líder e aos membros, aos componentes daquela igreja. E quantas vezes, irmãos, nós também estamos dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de nós. Muitas vezes nós falamos que temos Deus no coração, mas Deus não está dentro do nosso coração. Às vezes, irmãos, Deus não está ocupando mais o primeiro lugar na nossa vida. As coisas de Deus não estão ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Às vezes, no começo da minha conversão, eu era dizimista fiel, hoje não sou mais. No começo da minha conversão, eu tinha uma vida de oração, hoje não tenho mais. No começo da minha conversão, eu falava de Jesus para as pessoas, hoje eu não falo mais. No começo da minha conversão, eu ofertava na igreja, hoje quando passa a salva, eu dou uma disfarçada para lá e para cá e não coloco nada na salva, mas antes eu colocava, nem que fosse um realzinho, eu colocava ali na salva. Eu não vinha para a igreja com a minha mão vazia de jeito nenhum. Irmãos, quantas vezes no início da nossa conversão, nós amávamos as pessoas, nós cumprimentávamos as pessoas, nós sorríamos para as pessoas. Hoje nós não sorrimos mais, não cumprimentamos mais, nem olhamos mais. Irmãos, Deus deixou de ocupar o primeiro lugar dentro do nosso coração. Hoje, o que ocupa o primeiro lugar no nosso coração são as coisas do mundo, são os prazeres da vida, são os prazeres da carne. É isso que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Eu deixo de vir à igreja por causa de outras coisas. Eu deixo de vir à reunião de oração por causa de outras coisas. Eu deixo de vir na noite da bênção por causa de outras coisas. Eu deixo de vir na escola dominical por causa de outras coisas. Eu deixo de vir ao culto de domingo por causa das outras coisas. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, é Deus que está falando, viu? Eu creio assim. É Deus que está falando conosco nessa noite. Isso aqui é uma palavra profética para a igreja. Irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos viver o primeiro amor de novo. Lembre-se da época que você aceitou a Jesus como Salvador, e volte a viver como você viveu naquela época. Você não tinha preguiça de vir à igreja, você não tinha preguiça de fazer outras coisas que eu já falei. Essas coisas eram prioridade na sua vida. Então, irmãos amados, os negócios, o trabalho, os entretenimentos, os interesses pessoais e outras coisas agora estão ocupando o primeiro lugar no coração. Não é mais Deus que está ocupando o primeiro lugar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aquele que não tem compromisso com Deus e o serve exteriormente, sem temor, sem direção, sem propósito, sem o verdadeiro amor. Aquele que tem a sua mente cauterizada, nada mais é pecado, tudo virou normal. Meu querido, volta para o teu primeiro amor de novo, em nome de Jesus. Volta para o teu primeiro amor de novo, em nome de Jesus, antes que seja tarde demais. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu sempre digo nos funerais que eu faço, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. A Bíblia diz que o dia de amanhã não me pertence.
Eu não sei se eu vou dormir hoje e vou levantar vivo amanhã. Quem aqui garante que vai dormir hoje e vai levantar vivo amanhã? Ninguém. Então, irmãos, nós precisamos tomar conta da nossa vida. Nós precisamos voltar ao primeiro amor de novo. Irmãos, as coisas da vida não devem ocupar o primeiro lugar. A mente cauterizada, nada tem problema, nada é pecado. Larga isso de lado, pelo amor de Deus, e conserta a tua vida com Deus hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Pode aplaudir, irmão. Se for para Deus, pode aplaudir. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Amanhã poderá ser tarde demais. E como nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Como nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus? Como que nós vamos aparecer lá com as nossas mãos, com o nosso coração? Irmãos, então, amados, é isso que Deus está falando conosco. Nenhum motivo, nenhuma coisa deve tirar o primeiro amor. Coisas pequenas ou coisas grandes não podem tirar o nosso primeiro amor para com as coisas de Deus. Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus? Não é verdade? Às vezes no início da conversão chorava, né? No início da conversão o chão ficava até molhado, chorava. Hoje não chora mais. Hoje não chora mais. Hoje não aguenta. Eu estou falando aqui só para aqueles que podem. Aqueles que não podem eu entendo perfeitamente. Mas quantos que podem, às vezes não fica ajoelhado 5 minutos, já sai andando porque não está assim muito ligado com Deus, né? Não está muito ligado com Deus. Quantos que às vezes não tem paciência de ouvir a palavra, fica andando na hora do culto, fica indo tomar água toda hora, né? Fica indo no banheiro toda hora. Irmãos, vamos voltar à prática do primeiro amor. Vamos voltar à prática do primeiro amor. Vamos deixar acender de novo no nosso coração o primeiro amor. Isso é muito importante. E o versículo de número 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. O irmão Chico cantou agora há pouco aí, né? Pense 2 vezes antes de desistir, não é isso? Pense 2 vezes antes de desistir. Lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, o remédio para restaurar o primeiro amor é se lembrar, é se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Irmãos, lembrar, essa é a ordem de Deus. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós estamos falhando. Lembra-te. Segundo passo, arrepende-te. Terceiro passo, volte à prática das primeiras obras em nome de Jesus. É isso que Deus quer de cada um de nós nesta noite. É por isso que eu disse, né, que cada carta tem um ensinamento para os nossos corações. Cada carta tem um ensinamento para os nossos corações. E olha, irmãos, tem porém isso, que aborreceste as obras dos nicolaítas. Era um grupo de heréticos daquela época, os quais eu aborreço. E aí o texto termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha a recompensa, né? Olha a recompensa.
ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas isso aqui é para quem vencer, é quem voltar ao primeiro amor, é quem se lembrar, se arrepender e voltar à prática do primeiro amor.